A vida, meus amigos, é como um bordado cheio de detalhes, com altos e baixos, momentos de alegria e de tristeza, vitórias e derrotas. É claro que em alguns momentos, as dificuldades parecem nos cercar, e o caminho a seguir fica meio nebuloso. As dúvidas começam a surgir, questionando o porquê de estarmos passando por tudo aquilo. É completamente natural se sentir perdido e desanimado diante das dificuldades. Mas é justamente quando a vida fica difícil que a fé se torna a nossa âncora, o nosso porto seguro. Deus, com toda a sua sabedoria, tem um plano perfeito para cada um de nós. Mesmo quando não entendemos o motivo das lutas, podemos ter a certeza de que Ele está no controle. As provações que enfrentamos são como degraus que nos levam para o crescimento e aprendizado. As ondas podem ser violentas, o vento pode até rugir forte, mas a luz da esperança, essa nunca se apaga. Deus está ao nosso lado em cada passo, guiando a gente em direção a um futuro de paz e realização. Confie nos planos dele, mesmo quando você não conseguir enxergá-los. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, encontramos palavras de conforto e esperança. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa poderosa é como um abraço quentinho, que nos assegura que Deus está sempre pensando na gente. E os planos dele são cheios de amor e bondade. Mesmo quando a gente enfrenta dificuldades, podemos ter certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. Ele nunca nos abandona em meio às provações. Pelo contrário, nos guia com muito amor e compaixão. Assim como um pai amoroso guia seus filhos, Deus nos conduz pelos caminhos da vida, preparando a gente para um futuro glorioso. Imagine uma estrada cheia de curvas que atravessa montanhas e vales. A jornada pode ser desafiadora, com curvas fechadas e subidas íngremes. Mas, no final da estrada, um pôr do sol de tirar o fôlego te espera. As cores vibrantes do céu, o brilho suave do sol se pondo no horizonte, a beleza da natureza em sua plenitude. Assim é o caminho da vida com Deus. As dificuldades são como obstáculos em uma corrida, mas a recompensa final, essa vale a pena. Confie no plano de Deus e continue caminhando, mesmo quando a estrada parecer difícil. A beleza do propósito dele se revelará no momento certo. Pode ter certeza. A história de José, que está lá no livro de Gênesis, é um exemplo inspirador de como Deus pode transformar o mal em bem, como um passe de mágica. José, filho muito amado de Jacó, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, que estavam cegos de inveja. Ele foi parar no Egito, onde passou por humilhações e injustiças. Mas, mesmo sofrendo muito, José nunca perdeu a fé em Deus. Ele não se deixou abater pelas circunstâncias, continuou trabalhando com honestidade, mesmo em um país distante. Sua sabedoria e integridade chamaram a atenção do faraó, que o nomeou governador do Egito. Anos depois, quando a fome se espalhou pela terra, os irmãos de José foram até o Egito em busca de comida. Sem reconhecer o próprio irmão, que eles mesmos haviam traído, se humilharam diante dele, pedindo ajuda. José poderia ter se vingado, mas escolheu perdoá-los. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José diz aos seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. As palavras de José mostram a profunda confiança que ele tinha nos planos de Deus. A jornada de José nos ensina que as dificuldades que enfrentamos não são em vão. Deus usa as dificuldades para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos preparar para um futuro cheio de bênçãos. É nos momentos desafiadores que descobrimos a força que existe dentro da gente e aprendemos a depender de Deus.
Quando a gente confia em Deus, podemos enfrentar qualquer obstáculo com coragem e determinação. As provações se tornam oportunidades de crescimento e aprendizado, moldando nosso caráter e nos aproximando de Deus. A fé verdadeira é testada e refinada no fogo da adversidade, como o ouro é testado no fogo. Assim como o oleiro molda o barro, Deus nos molda através das experiências da vida. Às vezes, Ele permite que a gente passe por momentos difíceis para nos reconstruir em algo mais forte e belo. As provações podem ser dolorosas, mas produzem em nós perseverança, esperança e um caráter aprovado por Deus. Confiar em Deus é como entregar o volante da nossa vida para Ele dirigir, mesmo sem saber o caminho que Ele vai seguir. É um ato de fé que vai além da nossa compreensão, baseado na certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos um guia para uma vida de confiança em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essas palavras nos convidam a largar a necessidade de controlar tudo e descansar na sabedoria e no amor de Deus. É como andar por um labirinto. Podemos tentar encontrar a saída sozinhos, mas corremos o risco de nos perder ainda mais. Mas, se confiarmos em um guia que conhece o caminho, ele nos levará em segurança até o nosso destino. Deus é como um artista que vai revelando sua obra-prima aos poucos. Ele não nos mostra o plano completo de uma só vez, mas em etapas. Cada pincelada, cada cor adicionada à tela, contribui para a beleza final da obra. Da mesma forma, cada experiência em nossas vidas, por menor que pareça, tem um propósito definido no plano de Deus. Imagine uma pintura inacabada. Você pode ver alguns traços, algumas cores, mas não consegue entender a imagem completa. À medida que o artista continua a pintar, a imagem se torna mais clara e a beleza da obra se revela gradualmente. Assim é a vida. Deus está pintando a nossa história e o quadro final será magnífico. Pode ter certeza. Confie nas pinceladas dele, mesmo quando você não conseguir entender o propósito delas. A beleza do seu plano se revelará no tempo certo.